Olá a todos, bem-vindo ao nosso 6º episódio do LajeaCast. Hoje, os 2 ligantes que vão participar desse episódio sou eu, Tiziana Semani, e minha colega, Dani Eire. Hoje vamos falar sobre o tema hepatites virais. E para isso, nós estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Vinícius Nunes. Olá a todos, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar participando das atividades da LAGE. É um prazer ter o senhor aqui conosco como convidado de hoje, Dr. Vinícius. Mas antes de começar nosso bate-papo, vou falar um pouco sobre o currículo do nosso convidado. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, fez iniciação científica por 3 anos, PIBIC, com pesquisas na área de hepatites virais, tem residência em gastroenterologia e hepatologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele atua como médico preceptor da clínica médica e do ambulatório de hepatotoxicidade e dos nódulos hepáticos do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Agora, já apresentado o nosso querido convidado de hoje, como a gente consegue definir o que são as hepatites virais, doutor, para nossos ouvintes e para a gente também, como estudantes da área médica, como entender o que significa a definição propriamente dita das hepatites virais? Bem, hepatite, de uma forma bem simples, é a inflamação do fígado, tá? E viral, ou seja, é provocado por certos vírus. Quando falamos de hepatites virais, tradicionalmente, estamos nos referindo aos 5 vírus que têm maior afinidade pelo fígado, tá certo? Vírus da hepatite A, B, C, D e E. Digo isso porque existem outros vírus que também podem causar hepatites, né? O citomegalovírus, o herpes, o Epstein-Barr, e até o próprio HIV. Então, outros vírus que não são tradicionalmente o seu maior tropismo, o fígado, mas que também podem causar hepatite. Mas, de uma forma convencional, as hepatites virais são essas de A a E. Os vírus são bem diferentes um do outro, tá certo? Então, por exemplo, o vírus da hepatite A e o vírus da hepatite E, eles fazem hepatites agudas, tá? Então, inflama e resolve, não cronifica. Raras exceções da hepatite E, como pacientes imunossupressos ou com HIV, podem cronificar. Mas, via de regra, são causas de hepatites agudas, tá? E cuja transmissão é alimentos contaminados, principalmente, né? Principalmente no caso da hepatite A. São baixas condições de higiene, alimentos contaminados, ou seja, transmissão dita fecal-oral. Já o vírus da hepatite B e C são os classicamente causadores de hepatites crônicas. Claro, a hepatite C é um grande exemplo de causa de hepatite crônica. É muito raro fazer uma hepatite aguda de resolução espontânea. Já o vírus da hepatite B, ele pode sim, é uma causa frequente de hepatite aguda e que muitas vezes tem resolução espontânea, mas pode também cronificar, permanecer com o indivíduo de maneira permanente. O vírus da hepatite D, o delta, é muito específico, principalmente da região amazônica aqui no Brasil, e ele depende do vírus da hepatite B para ser viável, né, para cumprir o seu ciclo essencial. Então, é muito raro aqui em Salvador a gente ter um paciente infectado com hepatite delta. E como que a gente define? Existem vários exames, primeiro para definir uma hepatite, né, ou seja, a elevação das aminotransferases, TGO-TGP ou AST/ALT, é um marcador disso, de que o fígado está inflamado. Pode vir acompanhado de disfunção hepática ou não, ou seja, com icterícia, bilirrubina alta, né?
e às vezes, nos casos mais graves, até alargamento do TP, do tempo de protrombina, e que são os casos mais graves. E laboratorialmente também, existem os anticorpos, a pesquisa dos anticorpos contra esses vírus, né? O IgG marcando a infecção prévia, o IgM marcando uma infecção aguda. Para o vírus, cada vírus vai ter sua peculiaridade quanto a isso, né? Então, de uma forma bem simples, é assim. Mas, claro, por exemplo, o vírus da hepatite C, a gente não pesquisa o IgM. O vírus da hepatite B tem outros anticorpos que mostram se a infecção, o vírus está replicando, dá a noção de que o vírus está replicando ou não. Então, cada vírus vai ter sua peculiaridade, mas, em termos gerais, temos a pesquisa de anticorpos, ou até mesmo do antígeno, né? No caso da hepatite B, a gente consegue pesquisar também o antígeno da hepatite B. E complementando, os vírus da hepatite B e C, por transmissão parenteral, ou seja, contato com o sangue do indivíduo contaminado. Então, isso pode ser através de transfusão, né, de sangue. Hoje é muito raro isso, porque os bancos de sangue fazem uma pesquisa muito sensível, muito minuciosa para a presença desses vírus. Então, isso são pessoas que adquiriram dessa forma, são transfusões de sangue realizadas há muito tempo atrás, mas compartilhamento de seringas, o uso de drogas intravenosas, esse é mais comum na hepatite C, ou a transmissão sexual, né, isso é muito frequente na hepatite B, por exemplo. Existe também a transmissão por objetos pontiagudos que têm um contato com sangue, piercings, manicure, são coisas raras, mas que também podem acontecer, e a transmissão da mãe para o filho, né, no momento do parto, que chamamos de transmissão vertical. Então, de uma forma bem resumida, a hepatite A e E são transmissão fecal-oral e causam hepatites agudas, autolimitadas, de resolução espontânea. A hepatite B e C podem fazer casos agudos, mas principalmente no caso da C, marcadamente a hepatite crônica, que de fato vai necessitar de tratamento. E a hepatite delta depende da hepatite B e é muito raro aqui no nosso meio. E como esses pacientes se apresentam é bem diferente também, cada vírus, né? As hepatites agudas, tradicionalmente o indivíduo pode ter duas fases, né? Uma fase que chamamos de síndrome gripal, então uma febre, um mal-estar, uma dor no corpo, aquele quadro viral. E quando o paciente já está em melhora dessa parte viral, surge a fase ictérica, né? Então, percebe-se icterícia, às vezes colúria, até mesmo a colia fecal. E, como já falei, nos exames laboratoriais, marcadamente a elevação do TGO e TGP é o que chama mais atenção. Nos casos das hepatites crônicas, são casos sem sintomas, na maioria das vezes, até que o paciente desenvolva cirrose, ou seja, aquela inflamação por longos períodos, 20, 25, 30 anos, com inflamação discreta, que induz a fibrose, ou seja, deposição de colágeno, de cicatriz no fígado. Então, esse processo, de maneira crônica, vai levar à cirrose. Então, o paciente pode se apresentar já com as complicações da cirrose, né? Ascite, uma icterícia já por falência mesmo, né? Por disfunção hepática, encefalopatia, aranhas vasculares, né? Eritema palmar. Então, esse é o grande desafio de fazer exames na população em geral, principalmente os grupos de risco, mas só a população como um todo, fazer pesquisa da hepatite B, hepatite C, para que seja diagnosticado antes de ser da fase da cirrose.
para que trate também antes de que surjam as consequências. E como está o cenário epidemiológico das hepatites virais? Sabemos que a hepatite A depende de condições sanitárias, né? Então, adequadas, e a região Nordeste carece, em muitas partes da região Nordeste, existe uma carência muito grande disso, de infraestrutura, de saneamento básico. Então, quase um terço dos casos de hepatite A se concentram na região Nordeste. Já temos vacina para hepatite A, mas é mais recente a incorporação dessa vacina no calendário vacinal infantil. Mas espera-se, e tem sido observado, né, com a vacinação, uma queda da incidência, mas ainda é das mais prevalentes, principalmente na região Nordeste. A hepatite B, que também já foi muito prevalente, mais de 7% da população, depois também da implantação da vacina, isso vem caindo, isso fez grande diferença na incidência da hepatite B e também do tratamento, que também é disponível. A hepatite C nós não temos vacina, mas hoje em dia já temos tratamentos muito eficientes e com isso espera-se que nos próximos anos também temos uma tendência de queda. Era estipulado, inclusive antes da pandemia, que até 2030 nós tivéssemos isso sob controle ou a hepatite C erradicada. Mas esses alvos têm sido revistos, mas de fato tivemos um grande avanço no tratamento da hepatite C, e isso tem permitido a gente ter a expectativa de uma incidência cada vez menor. A hepatite E é muito raro em nosso meio, e a hepatite delta, como eu falei, é bem localizada na região norte, então 70%, 80% dos casos estão ali na região norte, principalmente na bacia amazônica. Olá, meu nome é Dene, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia e uma das ligantes da LAGE. Então, doutor, entre as hepatites mais prevalentes, quais são as formas de contágio? Como é possível prevenir infecções pelo vírus da hepatite? As formas de contágio eu comentei, né, na questão 1, e como seria possível prevenir, bem, eu destaco novamente a importância da vacinação e o impacto que teve na incidência das hepatites, a disponibilização da vacinação no SUS, né, e no calendário vacinal infantil. Temos vacina para hepatite B e para hepatite A. Inclusive, os adultos que não foram vacinados devem se vacinar. No caso da hepatite B, principalmente os profissionais de saúde, que têm exposição ali a material perfluorocortante, a acidentes, né, com amostras biológicas, deve fazer a pesquisa e, se não tiver o anticorpo, devem se vacinar sim. São 3 doses no caso da hepatite B, 2 doses no caso da hepatite A. A prevenção da hepatite A, principalmente condições de higiene, né, alimentos bem lavados, no caso, evitar alimentos de origem duvidosa ou sem o cozimento adequado, são medidas de higiene. E, claro, o indivíduo que está com a hepatite A deve ficar sob vigilância para não transmitir, né, a transmissão, as fezes estão contaminadas, e ele deve ficar sob vigilância, usar um banheiro individualizado, lembrar de lavar bem as mãos, e o contato com pessoas vulneráveis, suscetíveis. Caso da hepatite B e C, o uso dos preservativos, a pesquisa criteriosa nos bancos de sangue, evitar compartilhar materiais perfluorocortantes, os estúdios de tatuagem, de piercing devem ser fiscalizados também, e o pré-natal também deve pesquisar esses vírus para que sejam feitas as orientações e as profilaxias adequadas. E,
Claro que ao disponibilizar o tratamento, menos pessoas estarão infectadas, consequentemente, menor a transmissão também. Então, a pesquisa, diagnóstico e tratamento acaba sendo uma forma também de prevenção a nível epidemiológico, né, a nível populacional. Visando o cenário, né, nacional e aqui em Salvador, qual o serviço de saúde que a população pode procurar, pode estar procurando, né, para ter um diagnóstico de hepatite? Claro, os pacientes com sintomas das hepatites, principalmente agudas, elas vão buscar um serviço de emergência, ou até um consultório ambulatorial para ser orientados, tanto no serviço público como no privado. Os indivíduos que já estão com cirrose ou complicações da cirrose, por causa das hepatites crônicas, também vão buscar ou a emergência ou os consultórios de especialistas e vão ser diagnosticados, tanto no serviço público quanto no privado. Mas o que é importante a nível populacional é fazer a pesquisa. Existem testes rápidos disponibilizados para hepatite B, para hepatite C, e as campanhas de saúde e nos bairros, laboratórios móveis, fazer a pesquisa nessa população para que seja diagnosticado antes de ter os sintomas, né, da cirrose. Então, esse é um desafio e que faz diferença, porque um indivíduo que não tem um diagnóstico, ele vai transmitir mais, ele vai evoluir para as fases mais graves da doença, e a gente pode evitar isso com o diagnóstico precoce e o tratamento. Aqui em Salvador, especificamente, existem centros especializados de hepatologia, que existem ambulatórios também especializados nas hepatites virais. No Hospital das Clínicas, é um exemplo, e também no SEDAP, que também é um serviço de hepatologia especializado nesse tratamento. Quais os maiores desafios atualmente para chegar no diagnóstico mais preciso, né, de hepatite? Olha, o maior desafio, eu acabei falando anteriormente, é diagnosticar a população assintomática, tá? Principalmente as hepatites crônicas. As hepatites agudas, tipo A, por exemplo, a hepatite A, no indivíduo saudável não costuma ter grandes complicações. A gente tem que tomar cuidado porque o indivíduo que já tem uma doença hepática, então o indivíduo cirrótico, por exemplo, deve ser ativamente pesquisado se ele já teve contato com a hepatite A. Caso nunca tenha tido, nunca tenha sido vacinado, ele deve ser vacinado, porque uma hepatite A no indivíduo cirrótico pode ter complicações graves. Mas, fora isso, costuma ser quadro leve nos indivíduos saudáveis. Mas os indivíduos com hepatite B e C, que podem evoluir para a cirrose, ele não tem sintoma durante muitos anos. Então ele não busca o atendimento médico. Então ir até essa população ou aproveitar os momentos que essa população busca um serviço de saúde, como um check-up, acrescentar ou quando vai internar para algum procedimento, ou o pré-natal, no caso das mulheres, tudo isso são oportunidades para que seja diagnosticado antes mesmo dos sintomas. Lembrar também que as doenças virais podem se manifestar por sintomas extrahepáticos. Então, a hepatite C tem muita associação com doenças hematológicas, como linfoma. A hepatite B tem associação com a poliarterite nodosa. A hepatite C tem associação com síndrome de Sjögren, com outras doenças reumatológicas, inclusive cutâneas também. Então, isso também é um desafio, pensar em hepatite viral em doenças extrahepáticas. É um outro desafio que também deve ser destacado. Como médico, como você observa a adesão dos pacientes ao tratamento? A adesão ao tratamento costuma ser muito boa.
Em geral, a hepatite A não necessita de tratamento, né? Hepatite E, em alguns casos, se usa ribavirina, mas via de regra também não necessita de tratamento. A hepatite B, quando não se resolve espontaneamente, existe um tratamento que é com comprimido, em geral o tenofovir ou o entecavir. A adesão costuma ser boa, pois não tem grandes efeitos colaterais. Em contrapartida, é um tratamento de muito longo prazo, via de regra, porque o tratamento na hepatite B, ele visa eliminar a replicação viral, mas não oferece uma cura de fato. Então, a longo prazo, essa adesão pode ficar comprometida, mas em geral é muito bem tolerada. A hepatite C é um caso emblemático, né? Porque desde a descoberta do vírus, entre 30 e 40 anos atrás, até hoje, existiram diversos tratamentos. Eu ainda alcancei a fase que se usava interferon e ribavirina, que tinha uma taxa de cura de cerca de 50%. Era o tratamento de 6 meses a 1 ano, com muitos efeitos colaterais, mas muitos efeitos colaterais mesmo, uma fadiga intensa, uma síndrome gripal constante, fenômenos imunológicos autoimunes, tratamento injetável, né? Então, era um tratamento muito difícil, com a taxa de resposta de 50%. Isso foi evoluindo para os medicamentos de ação direta contra o vírus, e atualmente o tratamento é em torno de 3 meses, para a maioria dos casos, com uma droga que combina duas substâncias e com a taxa de cura perto de 100% no não cirrótico. No paciente cirrótico, uma taxa de cura um pouco menor, mas em termos gerais, entre 95% e 98% de taxa de cura, com pouquíssimos efeitos colaterais, um pouco de fadiga, tem que tomar cuidado com as interações medicamentosas desses medicamentos, mas é um tratamento muito bem tolerado, com adesão muito boa e com a taxa de cura fantástica. Muito obrigada, Dr. Vinícius, pela participação em nosso LajeCast. Agradeço muito e esperamos que volte mais vezes para compartilhar todo o seu conhecimento e expertise na área, somar muito para nós acadêmicos de medicina e para a comunidade de modo geral. Agradeço também a participação da nossa ligante, Dani Eire. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do LajeCast e agradecemos a participação de todos. Até o próximo episódio.